Olá, queridos estudantes, amigos e amigas do Centro Unitário de Projetos Academia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Prescrição Médica da TV Cupra. Eu sou o professor Francisco Assul e convosco o meu assunto de hoje é sobre vacinas. Venham comigo. Mas antes gostava que vocês soubessem que todos os dias da semana nós lançaremos no ar, no nosso canal, um vídeo sobre estes assuntos ligados à saúde e mais a alguma coisa que esteja ligada diretamente a questões sociais que tenham um impacto direto ou indireto à nossa saúde. Portanto, não deixe de fazer uma subscrição no nosso canal. Após isso, você pode dar o sininho para que receba as notificações de todos os vídeos que forem lançados ao longo destas semanas. Também eu preciso que você faça uma curtida, partilhe este vídeo com quem você achar que também poderá servir de ajuda, tal como servirá de ajuda para si. Não se esqueça também de seguir a nossa página oficial no Facebook, o Cupra, página oficial do Cupra, Centro Unitário de Projetos Academia, e fique ligado por todas as dicas que forem lançadas ali. Eu sei que posso contar contigo para divulgar esta mensagem para quem realmente for importante. Sem mais delongas, vamos ao assunto que nos interessa. Bom, foi com enorme tristeza e preocupação que, ao assistir à segunda edição do programa Telejornal da Televisão Pública de Angola, o representante do Ministério da Saúde, um representante sênior, veio ao público confirmar a circulação e já notificado 49 de casos de poliomielite. Na verdade, é uma doença provocada por um vírus, uma estirpe de vírus, que é o famoso vírus polio ou poliovírus do tipo 2. Pessoal, este camarada é um vírus que já foi há muito tempo erradicado mundialmente. E o nosso país, Angola, representa um dos exemplos de erradicação e controle cerrado deste vírus. Portanto, dito de outro modo, ouvir a notícia de que o nosso país permitiu que tal vírus pudesse novamente circular em nosso meio causa preocupação, tristeza e, acima de tudo, uma certa vergonha, acreditem, uma certa vergonha. Tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde manifestou-se com bastante preocupação e, dentre outras coisas que foram surgindo, mostrou o apoio técnico ao Ministério da Saúde para que juntos conseguissem conter a proliferação deste vírus. Na verdade, é algo que foi notado desde o final do ano passado. Confirmou-se no início do ano alguns casos, ou pelo menos desconfiou-se, e imediatamente, de forma inteligente, o nosso Ministério da Saúde, o nosso Estado, desenvolveu um conjunto de medidas, incluindo esta campanha de contenção cerrada da proliferação do vírus. É isto que tem sido desenvolvido até os dias atuais. Mas a questão que se coloca é: de que modo é que esta informação, direta ou indiretamente, acaba afetando a mim pessoalmente, acaba afetando a você, a sua família, os seus filhos, os indivíduos que fazem parte da sua comunidade? De que modo é que esta informação dos casos 49 poderá de alguma forma afetar-te direta ou indiretamente, ou prejudicar curto, médio ou longo prazo o nosso próprio país e colocar em xeque a segurança da nossa nação? Bom, diante do que eu acabo de expor, fica a pergunta no ar. Será que a Organização Mundial da Saúde tem alguma culpa nisso? Bom, talvez. Será que o Ministério da Saúde do nosso país tem alguma culpa nisso? Talvez sim, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, todos nós temos alguma culpa nisso. Você, eu, o seu primo, a sua prima, o seu vizinho, a sua vizinha, a minha mãe, a sua mãe, os nossos avós, as nossas avós, têm de alguma forma uma cota à parte em tudo o que está acontecendo no nosso país. Bom, eu já explico porquê. É que de tudo o que já foi dito aqui, pelo menos duas coisas ficam claras. Das duas, uma. Ou estas 49 pessoas que foram diagnosticadas com poliomielite, ou por não terem sido vacinadas, logo ficaram vulneráveis e expostas. Estas crianças provavelmente tenham sido, por
por uma ou por duas vezes vacinadas, ou tenham o que nós chamamos de quebrado a sequência normal da vacinação, o que significa que provavelmente não tenham ou obtido as 3 totais doses adequadas para o vírus, ou talvez não tenha sido suficiente o que a gente chama de reforço de vacinação a estas crianças. Associado a isto, há uma aparente preocupação, até mesmo diria inocente, de pessoas das mais esclarecidas até as menos esclarecidas em relação à necessidade real de se vacinar uma criança que aparentemente encontra-se saudável. Será que ao permitir que a minha criança seja vacinada, não estou a colocar em risco a probabilidade desta criança desenvolver doenças como o autismo ou provocar exatamente a doença pela qual eu estou a tentar prevenir? É seguro vacinar uma criança contra a poliomielite? Será que as minhas crianças poderão desenvolver efeitos colaterais graves à custa da vacinação? Será que o facto de que temos hoje um número considerável de doenças imunopreveníveis desaparecidas a nível mundial impede de nós permanentemente vacinarmos e permitirmos que as crianças sejam beneficiadas dos programas alargados de vacinação desenvolvidos pelo Ministério da Saúde? Pois é, estas perguntas existem, como disse, apesar de serem inocentes, mal ou bem intencionadas existem. Calma. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui para nos tornarmos cada vez mais esclarecidos sobre este assunto é exatamente entendermos e sabermos quais são os mecanismos por detrás da ação da vacina. Isto só vai acontecer se nós entendermos na íntegra, no fundo, como um determinado vírus de facto funciona. Falamos dele durante todo este tempo. Afinal, professor, o que é um vírus? Como as vacinas entram no jogo no sentido de combater, erradicar ou pelo menos controlar as doenças que são provocadas pelos mesmos? E por que é importante que você seja obrigado a ter essa informação como um membro da nossa sociedade que tem as suas responsabilidades sociais? Bom, vamos com calma. Então, o que seria um vírus? Vírus são consideradas partículas pequenas, muito pequenas. Estes seres vivos, ou algumas vezes chamadas de partículas inertes, é possível estudar as suas características apenas pela visualização do microscópio. Mas o que é verdade é, os vírus são um ser vivo intracelular obrigatório. Uma vez no interior do corpo, precisa obrigatoriamente estar no interior de uma célula da criança. Ela precisa lá estar para conseguir sobreviver e se multiplicar, de modo a provocar a doença. Estes vírus, na maior parte das vezes, conseguem, diríamos, enganar as células porque as células começam a confundir o vírus como se fosse uma substância a penetrar na célula. A célula, na verdade, engana-se. Tem a impressão de que, ao invés de ser um vírus ou algum agente causador de doença, ela pode interpretar como se fosse uma substância qualquer e que precisa ser ruída no seu interior. Lá, ela faz os estragos que a gente sabe que pode de facto causar. Tal como as bactérias, que têm algumas células preferenciais, o mesmo acontece com os vírus. Os vírus têm grupo de células preferidas. E é exatamente por isso que, em função de cada tipo de célula que os vírus infectam, nós teremos doenças específicas. Estamos a falar de doenças como a cachumba, que é a chamada papeira aqui no nosso meio. Estamos a falar do sarampo, estamos a falar da rubéola, estamos a falar da hepatite A, B, C, estamos a falar da síndrome de imunodeficiência adquirida, que é o caso da SIDA, estamos a falar até mesmo da herpes, estamos a falar do assunto que está a ser abordado aqui, no caso, a poliomielite. Este vírus já provocou no nosso país centenas de mortes e milhares de incapacidade nas nossas crianças. Só para teres uma ideia, até 1999, no mês de março a maio, foram registrados cerca de 1093 casos, segundo um estudo desenvolvido por Valente no ano 2000. E este estudo ainda considera que o surto de 1999 é considerado como um dos maiores surtos alguma vez conhecido em todo o continente africano.
é que de todas as crianças afetadas, cerca de 73% delas eram crianças com idade inferior a 3 anos. Como dissemos acima, a pessoa infectada tem contato com o vírus por via indireta ou direta de fezes ou objetos contaminados que vão diretamente pela boca. É suficiente para desencadear o processo infeccioso a uma criança imunocomprometida, ou seja, a uma criança que está, do ponto de vista imunológico, frágil ou exposta. Num período que compreende mais ou menos entre 8 a 10 dias após a contaminação, há o processo de infecção e a criança pode começar a desenvolver sinais e sintomas que caracterizam a doença. Lembrar aqui que os sinais e sintomas podem aparecer como não aparecer às crianças. Se aparecerem, normalmente são sintomas muito inespecíficos, como dor na cabeça, dor na barriga, náuseas, enjoos. A criança pode perder o apetite, a criança pode ter diarreia, a criança pode ter fragilidade no corpo. Ocorrem normalmente depois de 2 a 3 dias, estes sintomas remitem, aparecem, deixando ou não sequelas, que podem começar a perda da força dos músculos, dos membros inferiores ou membros superiores, flacidez ou paralisia da musculatura esquelética e ou até mesmo a morte. Pessoal, infelizmente a poliomielite não tem cura e o tratamento para controlar os sintomas são inespecíficos. Isto para dizer daqueles pacientes que conseguem sobreviver, porque, como já deve ter percebido, a doença é grave. Na maior parte das vezes, ou o paciente fica incapacitado, fica deficiente físico e, em casos extremos, o vírus da poliomielite pode levar à morte da criança. Mas este é um problema de pouco menos de 20 países atualmente, incluindo Angola, segundo a Organização Mundial da Saúde. Porque a esta altura os restantes países, por exemplo, os Estados Unidos da América e alguns países da Europa, não reconhecem nem conhecem a circulação do vírus da polio há anos. Tudo graças ao esforço desenvolvido de forma independente por 2 importantes cientistas. John Salk, que desenvolveu a vacina inativada do polio, e Albert Sabin, que desenvolveu a vacina inativada da polio. Ambos os cientistas, para desenvolverem as 2 vacinas, partiram basicamente do seguinte pressuposto: se colocarmos pequenos fragmentos de um vírus, ou um vírus morto, ou um vírus atenuado, no caso, um vírus que retiremos a capacidade que ele tem de se reproduzir ou se proliferar dentro da célula, de modo a provocar alguma doença, o que vai acontecer é que o organismo da criança vai perceber a existência ou a presença desta partícula molecular dentro do organismo. E, como é estranha no organismo, o sistema imunológico da criança terá a capacidade de reconhecer a estrutura molecular destas partículas ou do vírus morto, inativado ou atenuado, de modo a que ele possa desenvolver um grupo de substâncias que nós chamamos de anticorpos. Estes anticorpos terão, na verdade, 2 papéis. Por um lado, eles terão a capacidade de conter a proliferação desta partícula, que na verdade não haveria de fazer mesmo absolutamente nada. Por outro, é que a presença destas partículas no organismo da criança permite que o sistema imunológico desta criança estude a característica molecular destas partículas, de modo a que, se eventualmente esta criança entrar em contato com um vírus de verdade, no caso um vírus selvagem, um vírus que está no ambiente, o organismo rapidamente haverá de reconhecer pelas características moleculares outrora estudada e memorizada, e rapidamente poderá ter a capacidade de, com a imunidade memorizada, poderá ter a capacidade de responder à altura, impedindo que o vírus se aloje no interior de uma célula hospedeira, no caso a célula da criança,
e que ele se multiplique. A isto nós damos o nome de imunidade adquirida. A imunidade adquirida nada mais é do que a capacidade que o organismo da criança teve de reconhecer uma partícula estranha e rapidamente combater ou impedir a sua proliferação. E é adquirida por quê? Porque esta imunidade em específico foi adquirida por via de um ato ou uma ação que nós chamamos de vacinação. Foram estes princípios que basicamente nortearam todo o processo de investigação de Salk e Albert Sabin. No fundo, é assim que praticamente a maior parte das vacinas que nós hoje conhecemos de facto funciona. Muito bem, então imagine uma criança que não tenha passado por este processo de vacinação. Logo, ela está exposta e por alguma razão entra em contato com fezes que esteja contaminada pelo vírus. A criança, ao fim de 8 a 12 dias, começará a apresentar sintomas resultados do processo de infecção. Ou seja, o vírus, em contato com o organismo, vai passar pelos intestinos, entra pelas células do organismo, vai se multiplicando, ao ponto de, ao final da infecção, começar a provocar os sinais e sintomas que caracterizam a doença. Este processo de proliferação é muito rápido. O que acontece é que o organismo da criança, por algum momento, pode até perceber-se da presença deste vírus e dar sinal ao sistema imunológico, no caso da criança, para tentar controlar este processo infeccioso. Acontece que para uma criança que não tenha sido imunizada, este sinal que as células do organismo dão para o sistema imunológico de que há um invasor no interior do organismo é muito lento. É tão lento que não acompanha a velocidade de multiplicação que normalmente o vírus da polio ostenta uma vez infectado. Portanto, a criança poderá ter até um sistema imunológico natural, mas não será suficiente para controlar o processo rápido e veloz de multiplicação do vírus da polio. Logo, a criança fica dodói. E é aqui onde entra a importância vital da vacina. Ela funciona como se fosse um professor. No caso, uma professora, um professor Francisco. O que acontece? Uma vez inoculada a vacina, ela ensina ao sistema imunológico da criança quais são os mecanismos por detrás do ato de provocar doença dos vírus que se parecem com o vírus morto, ou os fragmentos, ou os vírus não mortos, no caso vivos, mas onde se retirou essa capacidade de provocar a doença. A vacina diz ao sistema imunológico quais são as características e quais são os truques que este vírus usa para provocar a doença. O que vai acontecer é que o sistema imunológico supostamente aprende os truques que normalmente o vírus da polio usa para provocar a doença, mas esta vacina ensina ao próprio sistema imunológico sobre as características físicas, de modo a que no próximo contacto que a criança tiver com um vírus selvagem, no caso, o vírus selvagem é o vírus que está no meio ambiente, o organismo simplesmente assusta-se, diz: uau, é este indivíduo que a gente havia aprendido nas aulas com o professor Vacina. Logo, como é que eu sei disso? Porque ele tem estas características Y, essa característica X e esta característica Z. E ele está a tentar fazer isto e aquilo para tentar provocar-nos a doença. Como já nos ensinaram como estas características são, e como já havíamos desenvolvido proteínas, em função do que a professora Vacina nos ensinou, já havíamos desenvolvido proteínas para controlar ou combater um vírus parecido a este que a vacina nos deu, logo nós vamos rapidamente combater. No fundo é isto, não é? A criança vacinada entra em contato com o vírus selvagem, o sistema imunológico rapidamente desperta pelas características que o vírus vai apresentar e rapidamente consegue mobilizar as células de defesa do corpo para se multiplicarem e produzirem muito mais anticorpos
e é muito mais rápido do que a velocidade de proliferação dos vírus, ao ponto de conseguir conter, destruir e impedir que o vírus possa desenvolver, no caso o vírus selvagem, possa vir a desenvolver doenças na criança. E para esta vacina, 3 doses é suficiente para provocar o que a gente chama de efeito imunológico vitalício, ou seja, só precisamos de 3 vacinas na ordem certa para que a criança fique por toda a vida completamente imunizada contra o vírus da poliomielite, polivírus do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Esta característica é válida pelo menos até 95% de todas as doses, ou seja, todas as crianças completarem 3 doses da vacina completa, 95% ou mais poderão ter por completo a sua imunidade contra a doença. Mas então, professor, me diz, espera aí, professor, diga-me, se o Ministério da Saúde de Angola diz que conseguiu, até pelo menos há um ano atrás, conseguiu ter uma cobertura vacinal suficiente para não ter sido, há um ano atrás, notificado nenhum caso de poliomielite, então o que deve ter acontecido? Será que algo deu errado? Será que ao invés de prevenir, as vacinas usadas pelo Ministério da Saúde de Angola provocaram as doenças que supostamente eram usadas para, por meio das vacinas, tinham um fim preventivo? Será que o Ministério da Saúde de Angola é responsável pela contaminação destas crianças com o vírus da poliomielite? Afinal, segundo o Ministério da Saúde, estas crianças foram vacinadas. Houve cobertura vacinal. O que deve ter acontecido? Bom, não deve ter acontecido nada. Calmem. Não tem nada a ver com isto. O que é que acontece? Aqui o problema não está relacionado com a capacidade que a vacina teve de estimular o que nós chamamos aqui de memória imunológica dos organismos das crianças. Uma alternativa é tentar-vos explicar o que acontece com o vírus da gripe, que em alguns países americanos e europeus esta vacina é administrada todos os anos. Mesmo que o indivíduo a vacinar neste ano de 2019 já tenha sido vacinado no ano de 2018. Neste caso, como disse anteriormente, o problema não está na capacidade que o sistema imunológico da criança ou do adulto, no caso, tem de memorizar as características imunológicas ou as características moleculares do vírus e rapidamente controlá-los. O problema está no que nós chamamos de mutações, uma característica observada em todos os seres vivos e, se o vírus está a ser considerado aqui como um ser vivo, não foge à regra. O vírus da gripe é um vírus altamente mutável. O que é que isso quer dizer? Se no ano de 2018 eu, por exemplo, for vacinado contra o vírus da gripe, esta vacina de 2018 foi produzida com base nas características físicas, químicas do vírus que estava a circular neste ano. O que acontece é que se eu entrar em contato com este vírus, que circulou em 2018, o que acontece é que o meu sistema imunológico vai desenvolver memória imunológica, capacidade de se defender contra o vírus sobre o qual eu fui vacinado, ou seja, contra o vírus da gripe que veiculou no ano de 2018. O que acontece com estes vírus altamente mutáveis é que, claro, o meu organismo vai conseguir controlar o vírus, logo eu não hei de desenvolver a gripe. Acontece que depois de algum tempo, no caso em 2019, pode voltar a ter um surto de gripe responsabilizado por um vírus que é da gripe, mas com uma cara mais ou menos parecida ao de 2018, mas não se trata do vírus de 2018. Ou seja, o vírus de 2018, na verdade, voltou com uma cara diferente. Portanto, o que nós estamos a tentar dizer é que este indivíduo que no ano anterior tenha sido vacinado pelo vírus da gripe do tipo
de 2019, 2018. O ano de 2019, provavelmente, por ser um vírus altamente mutável, o vírus da gripe, este vírus tem características físicas e químicas diferentes do vírus anterior, porque ele saiu, mudou, sofreu uma mutação, que é uma característica comum a todos os seres vivos, e no ano de 2019 apareceu um novo surto gripal, tem este vírus como responsável. Logo, o indivíduo que havia sido vacinado no ano anterior pode voltar a ter a doença se entrar em contato com o vírus da gripe modificado. Por quê? Porque o sistema imunológico do organismo que foi vacinado no ano anterior não aprendeu, não criou uma memória imunológica contra este novo vírus modificado, esta nova estirpe modificada. Daí a necessidade de voltar a ser vacinada. A pergunta que se coloca é: será que foi o mesmo que aconteceu com o vírus da poliomielite em Angola? Bom, existem várias possibilidades, não temos muita certeza, não temos muitos dados para aferir, porque o Ministério da Saúde não avançou com muitos dados. O que pode acontecer é que, primeiro, pode ter havido de facto mutações, e é muito improvável que talvez tenha acontecido, porque alguns dizem que o vírus que foi identificado foi um vírus selvagem, outros dizem que não, foi um vírus modificado. Temos poucos dados para tal. Vamos assumir que provavelmente não tenha sido um vírus selvagem. Segundo ponto, é muito provável, e este provavelmente é a opção certa, que deverá ter crianças que não tenham apanhadas as três doses completas de vacina. O que acontece é que se a criança apanha uma ou duas doses de vacina, como vos disse anteriormente, 95% de imunidade é fornecida pela vacinação caso a criança tenha sido vacinado pelas 3 doses completas. Portanto, uma criança que não tenha completado as 3 doses pode eventualmente se ver o seu sistema imunológico ligeiramente ou parcialmente comprometido. Ou seja, o seu sistema imunológico não poderá estar suficientemente forte de modo a contrapor os efeitos infecciosos do vírus. Mas essas informações que eu, como acabei de dizer, são da responsabilidade do MINSA. O MINSA deve saber se de facto o que aconteceu foi talvez porque apareceu uma estirpe nova, um vírus mutante, um vírus selvagem diferente, ou se é um vírus que está a circular no nosso meio e que sofreu alguma mutação. Pode ter acontecido no meio destas crianças, mas o mais provável é que, para mim, o mais provável é que o vírus tenha sido um vírus selvagem e que tenha de facto contaminado crianças que não tivessem suficientemente na dose certa ou que tenham quebrado a barreira completa de vacinação, tenham quebrado o que nós chamamos de ciclo normal ou o fluxo normal da vacinação. E é importante que as crianças tenham as doses completas no intervalo certo e na quantidade certa, porque senão quebra-se a sequência de fortificação do sistema imunológico. O que vai acontecer é que de facto teremos crianças imunologicamente comprometidas e condições associadas ao ambiente em que estiver envolvido pode de facto desenvolver a doença. Então veja, o que nós estamos a tentar dizer é que ao permitir que sua criança seja vacinada, você não está apenas a permitir que esta criança esteja protegida contra a poliomielite. O que estamos a tentar dizer é que, ao permitir que a criança seja vacinada, a sua criança está a ser protegida, está a ajudar de forma direta a combater a circulação do vírus da polio no nosso país. Por quê? Porque, como vos disse anteriormente, se nós estamos a dizer que o vírus da poliomielite é um vírus transmitido pelo mecanismo fecal-oral, estamos a dizer que se eu tenho em uma comunidade 10 crianças totalmente vacinadas, eu impeço por completo a circulação do vírus. Se o mecanismo é fecal-oral, tenho uma criança infectada. Se todas as outras estiverem vacinadas, eu impeço que o vírus que infectou esta criança circule, porque eu tenho vacinadas e, em consequência disso, protegidas contra ou imunizadas contra o processo infeccioso
do vírus da poliomielite. Estou a impedir que o vírus se espalhe e, eventualmente, que este próprio vírus desapareça. E provavelmente tenha sido isto que aconteceu no nosso país. Hoje, com o esforço de Sabin e de Salk, e em conjunto com o esforço de vários países, que incluem mesmo o nosso, a taxa de surto quase que reduziu totalmente. Tal como disse atrás, Angola já foi um exemplo disso e nós temos a certeza que iremos voltar a ser exemplo desta beleza. Ok, professor, eu acho que já percebi. E agora, que tal esta ideia de que vacinas provocam autismo? O que é que o professor tem a dizer? Na verdade, essa história do autismo começou no final da década de 90 do século passado. O médico Andrew Wakefield, um médico que no final dos anos 90, após ter publicado um artigo no jornal científico Lancet, ao descrever que a vacina tríplice viral tivesse alguma relação causal direta com comportamentos autistas. Ela assumia neste artigo que havia uma relação causal direta entre o ato de vacinar usando a vacina tríplice viral com o surgimento de comportamentos autistas. Infelizmente, este comunicado gerou uma certa preocupação por parte dos pais, uma convulsão mundial contra o uso da vacinação tríplice viral. Felizmente, mais tarde se descobriu que de facto estes resultados eram uma farsa. O médico Andrew Wakefield foi retirado a sua carteira médica, retirou-se a licença médica e de lá para cá ele não pode exercer a prática médica por esse comportamento desonesto e intelectual. E mais, descobriu-se que antes da publicação do seu artigo, afinal de contas, havia solicitado a patente de uma suposta vacina contra o sarampo. Na verdade, o que aconteceu é que ele quis acabar com a credibilidade, eficiência e eficácia da vacina tríplice viral, ganhando assim vantagem financeira. Este foi um ato criminoso, desonesto do ponto de vista intelectual e que pesou a própria carreira profissional do próprio médico. Na verdade, toda essa situação foi resolvida porque todo este problema foi levantado e foi esclarecido no ano de 2004. Mas, de lá para cá, a ideia de que a vacina MMR, que é a vacina tríplice viral, usada para combater a cachumba, o sarampo e a rubéola, marcada por um certo combate em relação ao seu uso. E de lá para cá, essas ideias popularizaram-se e o receio que as pessoas têm, de facto, persistente. Por falta de informação sobre a origem deste mito, surgiu o medo dos pais de vacinarem as crianças com receio de que a vacina MMR pode, de facto, provocar ou esteja associado com o surgimento de comportamentos autistas. Não há evidências científicas de que a vacina MMR, a vacina usada para o combate da cachumba, do sarampo e da varíola, esteja associado a comportamentos autistas. Se isto fosse verdade, você não acha que desde a década de 70, que foi o período em que se começou a usar esta vacina, não teríamos um avanço, um número elevado, um crescimento elevado de crianças com transtornos autistas, ou com sintomas ou com comportamentos autistas? Bom, esperávamos que isso de facto tivesse acontecido. Toda a evidência prova de que de facto isto não aconteceu e que não há de acontecer, portanto não há razões, porque não existem evidências científicas que suportem tal afirmação fraudulenta do médico que anteriormente foi mencionado. Tudo foi esclarecido no ano de 2014. De lá para cá, a convulsão continuou, o receio de os pais vacinarem as suas crianças aumentou e no advento do vírus do H1N1 surgiu um grupo de indivíduos que sustentava a ideia de que a vacina contra o vírus estava associado novamente a comportamentos autistas. Tudo porque supostamente descobriu-se de que a vacina usada para controlar este vírus continha como seu componente conservante o mercúrio. Na verdade, é um elemento que está dentro de uma substância maior que tem a função de conservante para a vacina, que nós damos o nome de
timerosal. O timerosal é um produto conservante que contém mercúrio e, segundo estas pessoas, associavam o uso do mercúrio ou a presença do mercúrio na vacina com o surgimento ou aparecimento de comportamentos autistas nestas crianças. O que também se provou não ser verdadeiro. Por quê? Por várias razões. Primeiro é que o mercúrio era usado em uma dose muito baixa. É usado em uma dose muito baixa. Segundo é que o mercúrio na presença da circulação sanguínea é expelida muito rapidamente. Veja, tanto a vacina tríplice viral, que é usada desde os anos 70, até o timerosal, que contém o mercúrio, que na verdade é usado como conservante de vacinas desde a década de 30, se fosse de facto verdade que o mercúrio presente no timerosal, que é um componente que conserva estas vacinas, se é verdade que este mercúrio de facto provoca autismo, você não acha, não seria racional, não faria algum sentido pensar que desde o aparecimento destas vacinas que usavam como conservante o timerosal fosse acompanhado de um número elevado de crianças com diagnóstico ou com comportamento autistas? É lógico pensar desse jeito. Na verdade, é facto é que não se comprovou nada, absolutamente nada em relação a este assunto. Não existe nenhum trabalho de pesquisa científica séria que venha a associar o uso do timerosal ou o uso do mercúrio causalmente com o aparecimento de comportamentos autistas ou a doença autismo nas crianças que fossem vacinadas com vacinas que contenham o timerosal ou o mercúrio como conservante. É tudo fraude, é tudo mentira, é tudo um comportamento anti-científico e mal intencionado, provavelmente mascarado com intenções financeiras por aí. Nós hoje conseguimos reduzir a mortalidade infantil graças ao uso e à aplicação das vacinas no nosso país. Nós hoje, desde 1999, que nos apercebemos sobre o número elevado de pacientes ou de crianças com poliomielite, desde que nos apercebemos que existia um número elevado de crianças infectadas pelo vírus do pólio, nós fizemos um esforço tremendo para reduzirmos ao máximo o número de surtos ou de casos novos de infecção pelo poliovírus, o que de fato aconteceu pelo menos até há um ano para cá. É uma luta importante, mas o problema é que esta luta hoje está longe de acabar. Em pleno ano de 2019, há mais ou menos 2 dias ou 3 dias, tal como foi dito, hoje é dia 10 de dezembro de 2019, portanto há mais ou menos 1 ou 2 dias, surgiu a notícia pelo Ministério da Saúde de que há cerca de 49 crianças infectadas pelo vírus da polio, com manifestações clínicas importantes, com risco de outras crianças vulneráveis à volta destas crianças que apresentam clinicamente a doença desenvolverem a mesma doença. E, sem pensar nas outras crianças que estão localizadas em países vizinhos ao nosso. Portanto, tal como disse no início, a responsabilidade é de toda a gente, é da Organização Mundial da Saúde, é do Ministério da Saúde do nosso país, mas também é minha. A responsabilidade é sua. Devemos todos fazer frente contra o vírus da poliomielite. A pergunta que se coloca é: o que você pode fazer e como deve fazer para participar desta luta que é de capital importância para o futuro desta geração que está exposta, que são as crianças? Preste bem atenção no que vou dizer. Para se colocar uma vacina em circulação, para se colocar uma vacina no mercado, esta vacina demora no mínimo de 8 a 10 anos de experimentação. Não se trata de uma pessoa chegar e dizer: eu acho que esta vacina que desenvolvi, a vacina X, consegue resolver o problema ou a doença Y. Portanto, vamos sair para todo mundo e vamos começar a aplicar a vacina. Não se trata disso. Eu preciso testar esta vacina a um grupo de células que nós chamamos de cultura
celular para verificar a eficiência ou eficácia desta vacina. Posteriormente, esta vacina é testada por um grupo de animais roedores, aqui no caso seriam os ratos, os camundongos. Depois passa o mesmo teste ou esta experimentação para animais não roedores, que no caso poderia ser os cachorros, para em seguida, após esta fase de experimento que nós chamamos de fase pré-clínica, estes testes pré-clínicos, passemos para a fase clínica ou o teste clínico, que envolve essencialmente os seres humanos. E mesmo neste grupo de seres humanos, a vacina ainda passa por 4 fases importantes e longas, em um grupo restrito de pessoas, até ter a plena certeza de que a vacina é suficientemente segura para ser liberado no mercado e ser aplicado na população geral. E mesmo que liberado, existem fases em que esta vacina é seguida e acompanhada para se testar, para se observar efeitos colaterais que eventualmente não tenham sido observados durante as fases tanto pré-clínicas quanto as fases clínicas. Porque caso se detecte algum efeito colateral que não seja suportado por um grupo específico de seres humanos, esta vacina pode automaticamente ser retirada do mercado. Então, as vacinas, como qualquer outro medicamento que nós colocamos no mercado, antes de o fazermos, passam por um processo de rigoroso crivo, de um processo de testes extremamente rigorosos antes de ser liberado para o público consumir, no caso, liberado no mercado. Portanto, as vacinas são seguras e elas nos protegem de doenças que de outro jeito seriam fatais ou deixariam com muitas sequelas ou incapacitados, como é exatamente o caso do vírus da poliomielite. Portanto, vamos lá ver. Se uma criança é vacinada, ela está protegida ou adquiriu uma memória imunológica contra um agente viral patogênico. Por outro lado, o que muita gente provavelmente não sabe é que existe um fenômeno em vacinas que nós chamamos de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, ou o efeito de imunidade de rebanho. O que vem a ser este efeito de imunidade de rebanho? O que é este fenômeno? Bom, vamos imaginar que dentro de uma população, de uma determinada comunidade, tenhamos 10 crianças. Dentre estas 10, 8 crianças estejam a participar do programa de vacinação alargada e 2, por razões ou de idade precoce, porque existem algumas vacinas que deve-se esperar algum tempo, a menos que a região seja uma região endêmica, deve-se esperar algum tempo para que se vacine as crianças na idade apropriada. Existem também algumas crianças por padecerem de alguma doença grave e que comprometa o sistema imunológico. Estou a falar, por exemplo, da SIDA, estou a falar da diabetes mellitus, estou a falar de doenças como a tuberculose. São doenças que comprometem o sistema imunológico da criança. Se, dependendo do grau de imunodeficiência que essas crianças têm, há algumas vacinas, como no caso, por exemplo, da VPO, que é a vacina usada, aquelas gotinhas que se usa para polio, não são aconselháveis às pacientes ou às crianças que tenham uma condição de imunodeficiência claramente grave. Vamos assumir que provavelmente estas 2 crianças tenham estas situações. O que se sabe é que estas 2 crianças não foram vacinadas. Porém, se eventualmente circular o vírus da polio, mesmo que estas 2 crianças não tenham sido vacinadas, o vírus da polio nunca há de circular porque você tem 8 crianças imunizadas. Portanto, a probabilidade destas 2 crianças estarem infectadas dentro desta comunidade, a consequência direta é de que, como o vírus não circula porque as crianças estão imunizadas, não há como este vírus ser transmitido por estas crianças 2 que não foram imunizadas. Logo, você tem uma espécie de imunização de efeito
rebanho. No caso, você tem um rebanho de 10 crianças, 2 não imunizadas e 8 imunizadas. A imunização destas 8 crianças impede a circulação que, de outro modo, poderia provocar a doença. No caso, não ocorre nenhuma doença porque o vírus não circula. Estas 8 crianças proporcionam uma espécie de proteção contra estas 2 crianças vulneráveis. É isso que a gente chama de imunidade de efeito rebanho. O rebanho, por estar imunizado, protege consequentemente estas 2 crianças que não estão imunizadas porque o vírus não circula. E se o vírus não circular, não tem como existir fezes contaminadas por uma cepa de vírus e esta, por sua vez, não tem como infectar estas 2 crianças que não estão imunizadas porque não há circulação viral, ok? Mas é importante prestar atenção que este efeito rebanho pode ter falha. Quando é que isto acontece? Por exemplo, se a um dado momento um grupo de pais, os pais destas 8 crianças, um grupo de pais decide por algum medo continuar com o programa de vacinação das suas crianças, eventualmente o sistema imunológico destas crianças pode decair, pode descer. E se descer, essas crianças estão suscetíveis de ver o vírus a veicular no meio. E se veicular no meio, eu tenho estas crianças que estão propensas a desenvolver a doença e aumento o risco destas crianças do centro, as 2 crianças protegidas imunologicamente pelo efeito rebanho, começarem a desenvolver a doença. A probabilidade destas crianças morrerem 2 vezes mais do que estas crianças que veicularam o próprio vírus. Portanto, me parece ser mais ou menos isso que provavelmente tenha acontecido com estas 49 crianças. Estas 49 crianças estão distribuídas em várias partes, em várias regiões do país. O que provavelmente deverá ter acontecido é que estas crianças não tenham sido, por alguma razão, vacinadas e só não desenvolveram a doença porque, por efeito rebanho, estas crianças estavam protegidas. Acontece que temos vindo a observar por várias razões, desde as culturais, religiosas e outras pessoais, que existem alguns pais que têm demonstrado algum receio ou algum atraso em vacinar as suas crianças. É importante dizer que o sistema imunológico destas crianças pode reduzir, porque, tal como disse há pouco tempo, não é? A vacina da poliomielite tem uma eficiência, uma eficácia de até 95% quando as 3 doses são completas. Quando isto não acontece, quando eu faço 1 ou 2, a capacidade imunológica das crianças pode reduzir, o que pode precipitar o ressurgimento ou deixar expostas as crianças a desenvolver alguma síndrome clínica. Você pode passar esta informação a quem você achar conveniente. Então não deixe de fazer uma subscrição ao nosso canal, aqui neste quadradinho vermelho. Não deixe de sinalizar neste sino, ok? Para receber notificações de vídeos que de agora em diante passarão a ser publicados no nosso canal, vídeos que têm cunho sobre ciência e saúde e que têm algum impacto social na vida do nosso país. Também não deixe de seguir a nossa página oficial no Facebook, CUPRA, Centro Unitário de Projetos Acadêmicos. Que a ciência e a saúde estejam convosco até o próximo vídeo. Não se esqueçam, somos mais do que uma equipe de trabalho. Nós somos uma família. Nós somos uma verdadeira academia. Namastê.